existe uma discussão aqui e a gente sempre personaliza os fracassos. E é curioso, porque as vitórias, de alguma maneira, a gente divide um pouco. O fracasso a gente personaliza, a gente gosta de personalizar. E o treinador, neste caso, ele vira quase que uma unanimidade. A figura do treinador, em termos de culpabilidade, é um ícone do futebol. No fracasso, o treinador... O motivo principal da gente ter esse sentimento, é o fato de... os problemas acabam se resolvendo animicamente, culpando alguém. Mas o problema do Grêmio, ele não é único e exclusivamente um problema de treinador. Porque ele não começa hoje. Ele não começou na derrota por Ceará. O problema do Grêmio é um problema estrutural que começa quando o Grêmio atinge o topo. De onde é que se tirou a ideia de que o grupo do Grêmio é um grupo protagonista? Com base no quê? Qual é o grande craque do Grêmio hoje? Craque, o jogador incontestável. Me dá um jogador incontestável no grupo do Grêmio. O protagonismo significa estar na prateleira do Palmeiras e do Flamengo? Não, eu tô discutindo o Grêmio em relação a ele mesmo. Em determinado momento o Grêmio tinha jogadores protagonistas. Mas esse time do Grêmio, sendo protagonista ou não, já deveria estar jogando melhor, né? Mas é exatamente sobre isso. Não, craque o Grêmio não tem, mas o Grêmio tem alguns bons jogadores. Os exemplos do Grêmio vitorioso. O Grêmio, eu repito, eu estou enchendo o saco para falar sobre isso. O Grêmio era referência nacional há 7 anos atrás. Uhum. De lá para cá, todos os times cresceram e o Grêmio afundou. Com Arthur e Michael. Com Arthur, Michael, Luan, Cebolinha, não interessa, tá? Com Jeromel ainda, com saúde e tal. De lá pra cá o Grêmio vive da ilusão de contratar a grande festa do Grêmio, tirando os regionais que o Grêmio ganhou em série, a grande festa... Grenal. Não, era o aeroporto. A festa era o aeroporto. Porque todo jogador que vinha jogar aqui, a gente dizia que era melhor do que era. Todos eles. E eu digo a gente porque todos diziam. Todos, de alguma maneira, aprovam a grande maioria das contratações que o Grêmio faz. Então, diante dessa lógica, é que eu faço o seguinte, eu faço um contraponto. Tu queres compartilhar a responsabilidade. Eu quero fazer um contraponto em relação à enquete que eu acho correta. Tá. Não estou discutindo ela. O treinador do Grêmio, o trabalho dele até o momento é muito ruim na minha forma de ver. Mas é uma barbada eu falar que o trabalho é ruim e que eu vou trazer outro treinador e ele vai resolver os problemas do Grêmio. Porque o Grêmio, ele diminuiu de tamanho pela sua incompetência. O Grêmio não está mal porque o treinador é ruim. O Grêmio viveu uma era renatista, onde os gremistas brigaram uns com os outros, porque uns torciam pro Renato e outros torciam pro Grêmio. Depois o Grêmio viveu uma era de superdimensionar os seus ídolos, jogadores que sequer atuavam. Vamos lembrar, no ano passado o Grêmio aposentou 3 jogadores. Não jogaram mais. Mas era melhor ter o Jeromel que o Gemerson, né? Tá difícil de lidar com isso, né? Mas o Jeromel não ia jogar. O Jeromel já não vinha jogando. E é preciso dizer que o Jeromel estava quando o Grêmio caiu em 2021. Não, a questão é saber que o Jeromel ia se aposentar e nesse período todo não encontrar. Mas não adianta eu pegar aqui hoje, olhar pra cara do Quinteiros ou do Cesteiros ou de qualquer um e jogar a culpa nele. Não adianta. Eu vou te dar um time agora. Vai vir jogar o Cuiabá em Porto Alegre. Tá. Escalação do Cuiabá: Thiago Volpe, João Pedro, Gemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves, Camilo, Edenilson, ex-Inter e Vija Sante, Pavon, Arezo e Amuso. Tu ia estranhar? Não, mas tu ia estranhar? Por que o ex-Inter não entendi aí? Não, pra dar uma ideia de como... Esse time não é ruim, né? Pois é, esse time não é ruim, mas esse time, em relação ao que o Grêmio produz ou produziu nos últimos anos, tem uma câmera aqui. O que é? Qual é esse time? Esse time é da onde? Eu tô falando da escalação. Tu fala de identidade. Esse time não é ruim. O que ganha esse time? Como é que ele vai com São Raimundo? Como é que ele vai com o Atlético? Não, esse time é ruim.
E o treinador também é ruim. E o que mais assusta no treinador, eu não estou querendo dizer que ele é o único culpado, mas o que mais assusta é que termina o jogo e ele diz assim: nós estamos evoluindo. Nós não estamos evoluindo coisa nenhuma. Nós estamos jogando cada vez menos, está ganhando e não sabe por que ganha, perde, não sabe por que perde. Quer dizer, não é o único culpado? Não, não é. Mas time bom... Olha, o Grêmio está diante de um... O Grêmio é um time comum. O Grêmio está diante de um problema. Diogo, quando a gente fala em análise de trabalho, a gente tenta ser o mais profundo possível para entender como é que ele gosta de executar suas ideias, como é que o time dele joga, o que o time coletivamente apresenta. Vamos simplificar antes de entrar na análise do trabalho. Se um técnico facilitar em algumas escolhas, a tendência é que o trabalho melhore. Por exemplo, o que explica o Serrote jogar e não o João Pedro? Ou o Pavon. Ou o Pavon jogar e o Grêmio não ter nenhum meio no time titular. Mudando escolhas, o time poderia melhorar? Eu acho que pode. Escolhas individuais podem melhorar o coletivo. Mas assim, o Grêmio está diante de uma questão, que é a seguinte: saber se a entrevista do Quinteiros pós-jogo com o Ceará, ela é para consumo externo, para dizer lá para os jogadores: olha, eu estou aqui me expondo, elogiando vocês, e depois vai lá e coloca o dedo na ferida, o que é muito comum de acontecer, ou se ele realmente acredita no que ele disse, né? Porque ele traçou ali um mundo que é irreal. Ele disse que o Grêmio teve 5 chances e o Ceará teve 1 ou 2. O Ceará fez 2 gols, teve bola na trave, teve bicicleta e defesa do Volpi. Então, assim, na hora de tu criar argumentos para defender, tu pode até ter opinião, mas tu não pode brigar com fatos, né? Contra fatos não há argumentos, né? O Ceará teve muitas chances para fazer gol, ou seja, o Grêmio não foi bem defensivamente com a ideia dele, sem um armador e outro jogador de meio campo com mais característica ofensiva. O que me parece que o Quinteiro tem de fazer agora é ter a grandeza. Ele é um cara experiente para entender que a maneira como ele jogava no Vélez e foi campeão lá, com méritos, não está funcionando aqui por 1 milhão de motivos, alguns até alheios a ele, né? Jogadores que chegaram no meio do caminho e tal, e aí não se conhecem, enfim, tá tudo certo. Mas assim, o que não pode mais acontecer é o Grêmio ir para um jogo, ir mal, perder ou empatar, e o treinador adversário no dia seguinte, logo depois do jogo, dizer: nós sabemos que o Grêmio joga com os zagueiros invertendo bola para os ponteiros, a gente fechou os lados ali e a gente sabia que ia ser assim. E as coisas não acontecerem, entende? É aquela história de quanto tempo tu pode esperar. Porque a questão do tempo, que ela é importante para um treinador, ela também às vezes pode te deixar numa armadilha. E quando estou dizendo assim, tempo não é só para demitir, é para o cara mudar, fazer um plano B, mudar de rota. É que tu cria uma armadilha, porque assim, o treinador sempre tem de ter tempo, daí o trabalho funciona. Bom, então todos os treinadores fariam times campeões, fariam ótimos times, né? Como é que tu faz a medida ali, o tempo? Para esse aqui eu vou dar tempo e para o outro eu não vou dar tempo, né? A gente tem vários exemplos de troca de treinadores que melhoraram um time e até iniciaram processos vencedores, enfim. Mas eu acho sinceramente que não é o caso do Quinteiros. Eu acho que o Quinteiros tem que dar um passo atrás e mudar o jeito de jogar. Leonardo Oliveira, eu tenho te ouvido há algum tempo sobre as convicções do Quinteiros, e todo técnico tem as suas. Não tem nenhuma chance de amanhã abrir um time com Vilha Sante, Edenilson de 8 e não de 10, como ele jogou lá em Fortaleza, Monsalve e Cristaldo? Não tendo a presença do Amuso, ou o torcedor vai ver o Pavon outra vez? Ele inclusive disse que faria isso. Ele tem o Aravena, né, pra jogar na aberta. Ele vai manter a estrutura, ele vai botar o Kiki, que não jogou lá em Fortaleza, e vai botar o Aravena. O Aravena do outro lado. Os dois extremos mantidos. É que assim, o Grêmio está em fevereiro. O calendário do Grêmio... O Grêmio atrasado. O Grêmio criou um calendário próprio para ele. E é o risco do futebol brasileiro, num ano em que tinha o Gauchão FIFA, o Grêmio rifou o Gauchão FIFA, porque quando tu faz uma mudança nesse patamar, tu tá rifando o teu primeiro campeonato. A mudança de técnico. A mudança de tudo. É que o Grêmio mudou tudo. O Grêmio mudou técnico, o Grêmio mudou processos internos, o Grêmio mudou metodologia de trabalho, o Grêmio mudou a estrutura dele de trabalho no CT, que estava nos últimos 7 anos, vamos lá, 8 anos. 8 anos, né? 16, 24, 8 anos e meio. Mas que precisava mudar. Com alguns intervalos sob o comando do Renato. Então, o Grêmio mudou tudo e aí tem um preço. Além de mudar tudo, o Grêmio demorou a se movimentar. O Grêmio perdeu 20 dias valiosos em dezembro. O Grêmio dispensou não. Se despediu do Renato, que não foi uma dispensa, terminou o contrato no dia 9 de dezembro e anunciou o Quinteiros dia 28 de dezembro. Foi tempo de reunião, de análise de mercado, de traçar estratégia, de buscar jogador, de montar o planejamento. E assim, começo de janeiro,
O Quinteiros com o time do ano passado, e aquele time que começa o gauchão, tudo bem, eram adversários menores, mas tu viu um padrão de jogo ali, tu viu uma ideia. Hoje tu não tem ideia nenhuma, porque os caras chegaram em fevereiro, e teve 3 ou 4 deles que chegaram no dia 14 de fevereiro. Então o Grêmio criou um calendário para ele que o futebol brasileiro não comporta. E também o futebol brasileiro não comporta técnico estrangeiro que não vem aqui para fazer serviço. Técnico brasileiro não trabalha com serviço, trabalha com projeto. E o Quinteiros, dificilmente ele vai abrir mão da convicção dele. Alguém teria de encostar nele e entrar na cabeça dele para dizer, quem sabe tu dá 2 passos atrás, quem sabe vamos até junho com uma ideia de 2 linhas de 4, muito Argentina, tu se defendendo, linhas baixas, e aí tu sai na velocidade. Teria que ser a direção. Ou o Quinteiros faz isso, ou o Quinteiros vai passar a Páscoa em casa. A questão, é óbvio que... Mas será que o Quinteiros não se dá conta disso, gente? É que tu pode... Será que ele não tá vendo que as coisas não estão acontecendo? Tu pode... O Grêmio precisa hoje... Óbvio que tu bota um treinador, ele pode ajeitar, melhorar as linhas, trocar o A pelo B e tal, tá tudo bem. E conseguir resultados melhores e atuações mais seguras. Que a gente tá falando até do A pelo B, né? Que é aparentemente o mais fácil de se fazer. Isso, mais fácil é isso. Mas o que acontece aqui, e às vezes remediar é melhor, tá? Às vezes remediar... Recuar. Porque a primeira coisa que tu vai fazer nesse momento, se o Grêmio seguir perdendo, é começar a olhar para baixo na tabela. Sim. Isso é a primeira coisa. E a pressão aumentando. Não, e a primeira coisa... o ambiente eleitoral fervendo. Não, tudo bem, o ambiente eleitoral, tudo bem, mas eu tô me referindo aos pontos necessários para tu jogar um campeonato seguro. Então, a primeira coisa, o Grêmio amanhã tem um adversário que é de outro patamar, tu vai ganhar, e tu precisa ir pro jogo contra o Flamengo com uma ideia de jogo para tentar fazer enfrentamento. E aí, se tu ganha do Flamengo, de alguma maneira, tu cria um ambiente melhor. O que acontece é que, nesta situação que tá hoje, ou tu cria protagonista, ou tu não vai ter um time seguro. É sobre isso que eu tô falando, porque futebol virou mexer o jogador.